Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Motivo de alegria de estar cultuando ao Senhor mais uma vez juntamente com os meus irmãos em Cristo. Também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero compartilhar algo que o Senhor colocou ao meu coração, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Eu vou estar lendo os 11 primeiros versos do capítulo 37. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai, os seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aleluia. Vou só ler o verso 2 do capítulo 39, que diz assim: e o Senhor estava com José, foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Aleluia. Estamos aqui, amados irmãos, perante uma história, uma passagem, ao qual todos nós, a Igreja de Cristo, conhecemos com certeza. Uma história que nos vai narrar aqui o início, a história do último grande patriarca, seu nome José, que, para mim, não desfazendo das outras narrações da Bíblia Sagrada, das outras histórias, mas que para mim, pessoalmente, é uma das histórias mais lindas que a Bíblia nos pode narrar. José, como nós sabemos, ele foi um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor. José, ele foi, sem sombra de dúvida, a figura, pode-se dizer assim, mais perfeita de Cristo no Antigo Testamento. E porquê é que José, ele é tão perfeito assim, pergunto eu? Não é preciso a igreja responder. No Antigo Testamento a gente pode encontrar alguns erros na trajetória de alguns personagens, como na trajetória de Abraão, trajetória de Isaac,
Jacó, Moisés, Davi, entre outros, tiveram os seus deslizes na sua trajetória com Deus. Mas se nós analisarmos a história de José, a caminhada de José com Deus, nós vamos ver e ter a certeza que na trajetória de José, ele foi perfeito na sua caminhada com Deus. E porquê? Porque a história de José, ela é uma tipologia do nosso Senhor Jesus. Uma tipologia. O que é uma tipologia? Uma tipologia é o que afirma que uma pessoa do Antigo Testamento tem um sentido simbólico prefigurado de uma realidade que se manifesta no Novo Testamento. E como é que isso é verdade? Onde é que isso está na Bíblia? O que é que nos aponta ao qual José ser uma tipologia do nosso Senhor Jesus? A Bíblia nos relata que o nosso Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 35, que Jesus ele foi o Filho amado de Deus. Assim como José nos fala aqui no verso 37, no capítulo 37 e verso 3, que José ele era o amado do seu pai. José ele foi rejeitado pelos seus irmãos. A Bíblia nos narra no livro de Isaías, capítulo 53 e verso 3, que o nosso Senhor Jesus também foi rejeitado pelos seus. No Evangelho de João, capítulo 1, 11, fala a mesma coisa, que o nosso Senhor Jesus foi rejeitado pelos seus. Foi vendido por moedas de prata o nosso Senhor Jesus, assim como José foi vendido pelos seus irmãos. Foi preso por falsa acusação. O nosso Senhor Jesus foi preso por falsa acusação. Aleluia! Esse verso encontra-se no Evangelho de João, capítulo 18, e no verso de número 12. José, ele também foi preso por falsa acusação pelos seus irmãos. No livro de Romanos, nos fala no capítulo 14, no verso de número 11, que todos se curvarão diante de si, do nosso Senhor Jesus. O sonho de José, como a Bíblia nos narra, né? E depois lá na frente, na história, a gente vai ver que José ele vai reinar sobre os seus irmãos. Os seus irmãos tiveram que reconhecer, tiveram que se curvar perante José. Jesus foi perdoador. Encontra-se no livro de Isaías, capítulo 53, verso de número 5. Assim como José perdoou os seus irmãos quando se reencontrou com eles, quando ele já era governador. Jesus, ele foi enviado para salvar a humanidade. Aleluia! Evangelho de João, capítulo 3, 16. Um verso conhecido de toda a Igreja de Cristo. José foi enviado também para salvar o seu povo. Nos narra a Bíblia no livro de Gênesis 41, 7. E olhando para esta história, é maravilhoso nós olharmos para José uns séculos antes, né? E encontrarmos a prefiguração de Jesus na sua pessoa. É uma coisa maravilhosa, porque Deus, ele ao longo dos séculos, vem querendo mostrar à humanidade o projeto da salvação para o homem. E a história de José, ela nos mostra um grande exemplo de superação, um exemplo de fé onde nos ensina, a nunca desistir dos nossos sonhos, por mais difícil que seja a situação que nós estejamos a passar. Todos nós com certeza temos um sonho aqui. O meu maior sonho, o meu maior desejo neste momento é alcançar a minha salvação. Eu creio que dos irmãos não é diferente. Aleluia! José,
Todos nós sabemos que ele era filho de Jacó, conhecido também como Israel. Jacó, que ao longo da sua vida, desde o ventre da sua mãe, foi um homem que trazia várias experiências com Deus. Experiências essas que, creio eu, que quando José nasceu, quando começou a ter o seu entendimento, quando José começou a ter o seu entendimento, creio eu que Jacó, ele ia contando aquelas experiências para José. E isso de certeza que vai ter um grande impacto na vida de José, formando o seu caráter de servo de Deus desde a sua meninice, desde criança. Jacó, ele vem ter 12 filhos, e nós sabemos que desses 12 filhos, José, ele vai ser o filho mais velho de Jacó com Raquel. E a Bíblia nos vai deixar bem claro que Jacó, ele tinha um sentimento especial para com José. Jacó, ele tinha um sentimento de carinho, um sentimento de possivelmente ser mais atencioso com José, ter um sentimento de um amor, não que ele não amasse os outros irmãos, mas pela maneira de José ser, pelo seu caráter de José, Jacó tinha um amor especial para com José. Creio eu que José e Jacó tinham uma cumplicidade enorme entre pai e filho, fazendo dele o filho favorito de Jacó. E por ele ser um filho de confiança, por ele ser um filho perfeito aos olhos de Jacó, ou seja, a menina dos olhos dele, porque era o filho da sua velhice, havia algo especial que Jacó tinha com José. Por causa disso, certa feita, Jacó, ele decide demonstrar a sua gratidão de amor entre José e Jacó e José. E Jacó, ele decide lhe oferecer algo. Jacó, ele decide demonstrar o seu amor para com José e lhe oferece uma túnica diferenciada. José agora vai receber uma vestimenta especial, uma vestimenta diferente dos seus irmãos. A túnica que José lhe foi oferecida, ela era diferente das outras todas. Era uma túnica colorida, como nos narra a Bíblia, sendo uma túnica longa e parecida ao qual que os sacerdotes usavam. José tinha um tratamento diferenciado de Jacó dos seus irmãos. Jacó via em José qualidades que não via nos outros seus irmãos. E há algo interessante aqui neste amor de Jacó para com José. Podemos comparar o amor do nosso Deus para conosco aqui nessa noite. Porque Deus, para demonstrar o amor dele para conosco, ele nos deu uma túnica diferente. Deus, ele nos deu uma vestimenta especial do mundo lá fora. Nós temos um tratamento diferenciado daqueles que não servem a Deus. Deus viu em nós, com certeza, muitas qualidades onde ninguém dava nada por nós, que nos fez distinguir dos outros lá fora. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque nós somos diferenciados, nós fomos chamados por Deus, nós fomos escolhidos por Deus. Agora, nós podemos observar, e a Bíblia nos narra, que José, ele era o filho favorito. Porque José, ele não participava nos maus comportamentos que os seus irmãos participavam. Porque a Bíblia nos relata
que a má fama deles já se ouvia falar por toda a região. Os irmãos de José, eles já não obedeciam mais à palavra de Deus, já não obedeciam mais à voz de Deus. Ao contrário de José, que era um jovem obediente a seu pai, era um jovem obediente a Deus. E nós podemos observar que José vai crescer aqui no meio familiar, não muito comum. José, ele vai crescer no meio familiar bastante desequilibrado. Para um jovem crescer num ambiente daqueles, eu creio que não é fácil. Ser zombado pelos seus irmãos, ser desprezado pelos seus irmãos, ser odiado pelos seus irmãos, sentir que os seus irmãos tinham inveja dele. E nós vemos que naquele meio familiar, entre irmãos, não havia qualquer união, não havia qualquer elo familiar de afeto entre os irmãos. Onde nós, com certeza, se lermos esta história, havia discussões entre eles, havia disputas entre eles, havia intrigas, havia invejas, havia ódio, tudo aquilo que predominava no meio daqueles irmãos. E é a pior coisa que pode existir no meio de uma família, é sentimentos deste género. Agora imaginemos nós estarmos aqui e cada um sentir inveja uns dos outros, cada um sentir ódio, arranjar intrigas uns com os outros. Nenhum de nós nos iríamos sentir bem aqui, com certeza. Mas eu louvo a Deus porque aqui há um povo unido. Eu louvo a Deus porque aqui o amor de Deus prevalece no nosso meio. Aleluia! E estes sentimentos que os irmãos de José sentiam era devido a quê? Aleluia! Primeiramente, era a falta de caráter dos irmãos de José. Porque eu tenho a certeza que o pai de José deu a mesma educação para cada um deles. Mas José, ele continuou sendo servo, porque ele tinha o caráter de Deus, ao contrário dos seus irmãos. Os seus irmãos, aqueles sentimentos desenvolveram-se no ser deles, porque eles não tinham caráter, eles não tinham índole, não é? E o segundo, foi devido ao tratamento especial que José recebia do seu pai. Mas José, ele não vai passar estas situações todas só porque era o filho querido do seu pai. José não vai passar estas adversidades todas só porque ele era o mais amado do seu pai. José, ele vai passar por isto porque também ele era um escolhido de Deus. José, ele tinha um chamado de Deus na sua vida. E aquelas situações que nós passamos e muitas das vezes não entendemos, aquelas situações que ainda iremos passar e possivelmente nós não vamos entender porque é que estamos a passar por aquilo, muitas das vezes é permissão de Deus, porque Deus tem um chamado na nossa vida. E para se fazer cumprir o chamado na nossa vida, é necessário passar por um processo. José aqui, ele teve um sonho da parte de Deus. Deus lhe mostrou que José iria ser exaltado, mas não lhe mostrou o processo que José ia passar. Porque se Deus, naquele sonho, mostrasse o processo que José ia passar, José de certeza que ia correr do seu chamado. Assim acontece conosco. Muitas vezes o processo que nós passamos hoje, talvez no início da nossa caminhada, alguém falou contigo da parte de Deus, é claro, tu tens um chamado de Deus na tua vida, que Deus vai te levantar, Deus vai te levar sobre as nações. Isso é bonito, tranquilo. E o processo que a gente tem que passar? Aleluia! O processo é doloroso. O processo é doloroso.
Mas agora as coisas, elas vêm piorar para o lado de José. Quando ele decide contar aos seus irmãos o sonho que Deus lhe mostrou. Que José iria ter um futuro brilhante, próspero, um futuro com frutificação e multiplicação. Aleluia. Foi por isso que eu li o capítulo 39 e o verso 2. Porque Deus exaltou José. Aleluia. E que José iria ser mais importante que todos os seus irmãos e que todos se iriam dobrar sobre ele, curvar sobre ele. Ou seja, se a coisa não estava boa para José até ali, piorou ainda mais. Aleluia. Muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas das vezes estamos passando por lutas, achando que não está bom, mas por causa do nosso chamado, a coisa pode não melhorar no dia seguinte. Deus pode apertar mais um pouquinho, porque isso faz parte para que Deus forje o nosso caráter, para que Deus limpe as impurezas que há em nós, porque ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é santo. A gente se vai aperfeiçoando a cada dia e nos vamos santificando a cada dia. Agora, aconteceu isto a José, não é? Criou uma revolta ainda maior nos irmãos de José sobre José, de maneira a que os seus irmãos começam a planear algo terrível. Os irmãos de José primeiro tentam, entre eles, né, formam aquele complô e começam a combinar para matá-lo. Houve um que diz para não o matar, para o lançarem numa cova. Mas antes de o lançarem numa cova, eles vão planejar tirar a túnica de José. E a inveja dos seus irmãos já vinha lá de trás, desde o início, antes de José contar o seu sonho. Mas se agrava ainda mais a partir do momento que José ele vai receber aquela túnica. Uma túnica que não era com certeza igual à deles, era uma túnica especial, uma túnica diferenciada dos outros irmãos. E José, nós ao lermos a Bíblia com atenção, nós vamos entender que José, ele não vai pedir ao seu pai Jacó qualquer veste especial, qualquer túnica especial. Não vai pedir ao seu pai uma túnica diferenciada dos seus irmãos. Jacó é que olhou para ele e sentiu de lhe dar aquela túnica por causa do amor que ele tinha por José. Não foi a vontade de José de pedir aquela túnica ao seu pai Jacó. O pai é que por amor, por o amar tanto, lhe deu aquela túnica. Ou seja, o que é que nós podemos extrair para as nossas vidas? Não fui eu nem você que pediu a túnica para o nosso Deus, para ter um chamado especial na sua vida. Foi Deus que olhou para mim e para ti, viu algo diferente em ti e em mim. E Ele, por te amar de uma forma imensa, o seu amor ágape, é que decidiu nos doar essa túnica especial, essa veste especial que faz a diferença dos outros. E por causa disso, os irmãos, eles vão ser tomados por um sentimento de uma revolta ainda maior que aquilo que já tinham. Um sentimento de inveja e intriga. Assim como José, ele não pediu uma túnica. Nenhum de nós aqui pediu uma túnica. Antes, pelo contrário, muitos de nós, muitas das vezes, tentamos fugir do nosso chamado. Por causa daquilo que enfrentamos. Por causa das intrigas, das invejas. Alguém que te vê Deus exaltar e se levanta aquela inveja, aquela intriga. Alguém que te quer derrubar
mas não adianta. Se Deus te chamou, não adianta a gente fugir do nosso chamado, não adianta ninguém se levantar contra a nossa vida, porque Deus vai fazer cumprir o seu chamado na vida de cada um. Deus me escolheu, Deus te escolheu para te dar uma túnica diferente dos outros todos, porque o seu chamado é especial. Se o seu chamado não fosse especial, nenhum de nós estava aqui nessa noite. Aleluia. Deus, Ele nos escolheu no meio de muitos. Olha só, no meio de muitos de nós, eu falo por mim, eu não cresci no Evangelho. Eu estava no mundo. E no meio do mundo, no meio da imundícia, no monturo, Deus olhou para mim e me escolheu. Eu creio que com muitos de nós aqui e aqueles que nos estão a assistir lá em casa, foi da mesma maneira. Muitos de nós tínhamos uma vida ao qual não agradava a Deus. Mas por não agradar a Deus não quer dizer que Deus não nos ame. Deus só não ama o pecado. Deus só não ama aquilo que fazemos, aquilo que não agrada aos olhos de Deus. Mas Deus te ama. Foi assim que aconteceu com os irmãos de José. Jacó com certeza amava todos eles, mas José era diferenciado por causa do seu chamado. Deus nos chamou para frutificar e multiplicar. Deus trabalha de uma maneira que muitas das vezes nós não vamos entender. Deus, Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu e você fomos escolhidos para fazer a grande obra, onde para muitos lá fora é loucura, mas Deus sabe e conhece todas as coisas. É Ele que chama, é Ele quem capacita, é Ele quem faz acontecer. Pode-se levantar o inimigo nas nossas vidas, mas se o propósito de Deus é aquilo que Ele definiu para a vida de cada um, pode ter a certeza que não adianta nós fugirmos, não adianta ninguém se levantar contra nós, que Deus vai fazer cumprir uma por uma na vida de cada um. Muitos não davam nada por nós, mas Deus, Ele te viu, Ele me viu, Ele viu algo diferente em cada um de nós, onde muitos nos desprezavam lá fora, onde muitos olhavam para nós, diziam, não vai conseguir, vai morrer na praia, mas Deus te sustenta pela sua mão direita. Nos momentos onde tu pensas que não vais conseguir, nos momentos que nós estamos passando, naqueles momentos mais difíceis, onde nós dizemos para Deus, eu não aguento, Deus te carrega no seu colo. Aleluia. E através desta história, igreja, nós vamos e podemos tirar muitas lições para a nossa vida. E destas que eu já falei com a igreja aqui, tem mais algumas. O primeiro é cuidado para quem nós contamos os nossos sonhos. Aleluia. Porque nem todos vão desejar ver o nosso sucesso. Nem todos vão gostar de ver Deus te exaltar. Aleluia. Nem todos estão preparados para ver Deus exaltar alguém dentro do ministério. É por isso que nós devemos confiar os nossos sonhos somente àqueles que nós temos a certeza que estão do nosso lado. Eu sei que muitas das vezes é difícil conter algo que Deus fale connosco, mas cuidado com aquilo que a gente conta para aqueles que principalmente não professam a mesma fé, porque não vão entender o propósito de Deus na tua vida. Para se concretizar certos sonhos, tem que se pagar um valor elevado. Aleluia. Muitas das vezes a gente quer ter sonhos,
mas não queremos pagar o preço para conseguir alcançar aquele sonho. E para alcançar sonhos grandes, porque o nosso Deus, aquilo que tem para a nossa vida é coisa grande. Nós temos que estar preparados, tanto espiritualmente e fisicamente, para passar no processo que Deus quer para as nossas vidas. Muitas das vezes vemos alguém ser exaltado por Deus. Quando eu falo alguém ministerialmente. Mas nós nem imaginamos aquilo que o irmão ou a irmã passa lá nos bastidores. O preço que ela paga, o preço que ele paga. Muitas das vezes, sem força para orar em palavras, só geme, porque a luta está tão grande. O preço está elevado para conseguir alcançar algo que Deus lhe prometeu. Muitas das vezes vemos alguém colocar na frente de um ministério, mas não sabemos aquilo que o irmão sofreu, passou lá atrás, muitas das vezes, com certeza, só ele e Deus, orando, buscando, pedindo confirmação de Deus, muitas das vezes pedindo que Deus falasse com ele, e muitas das vezes Deus não fala, Deus fica em silêncio para ver até onde é que nós vamos. Aleluia! Quantas vezes achamos que não tem mais jeito? Quantas vezes nós achamos, no momento difícil da nossa luta travada, a gente fala para Deus: Deus, eu não consigo mais. Aleluia! Mas Deus não te deixa morrer na praia, porque tu és um filho especial, assim como José era para Jacó. Aleluia! E Deus te ama. Aleluia! O segundo, confiar em Deus. Não deixes as lutas te desanimar, por mais difícil que esteja a situação na tua vida. Porque com certeza, meus irmãos, o amanhã será melhor que hoje. Aleluia! Apenas temos que aprender a confiar em Deus. José, mesmo como escravo, trabalhando para Potifar, ele foi um indivíduo próspero, porque o Senhor estava com ele. Capítulo 39, verso 2. Em vez de José desanimar, eu creio que não foi fácil aquele processo na vida dele. Mas eu também creio que José estava piamente confiando em Deus, que Deus o iria tirar daquela situação. Eu creio que muitas vezes passou pela mente de José, porque José era um ser humano. José, ele dizia: Deus, eu não consigo mais. Deus, ajuda-me. Eu não tenho mais força. Aleluia. Mas ele confiou em Deus. Terceiro, José sabia esperar o tempo do Senhor, ao contrário de muitos hoje no nosso meio cristão. Aleluia. José, ele passou por um processo, porque estava sendo preparado por Deus, porque Deus lhe iria, para aquilo que Deus lhe iria colocar nas suas mãos. Aleluia. Tudo aquilo que José veio a passar na sua vida foi para moldar o seu caráter, para fazer dele um vencedor. Aleluia. Para fazer dele um governador do Egito. José teve que passar na escola do Senhor para que viesse a ser fortalecido, para que ele conseguisse fazer aquilo que Deus tinha no seu propósito. Ser governador onde os outros se curvavam diante dele. E tudo aquilo que nós temos passado, as lutas que nós temos passado, isso vai fazer parte sempre da nossa caminhada cristã. Vai fazer parte do nosso processo para que nós venhamos a ser moldados pelo Senhor.
É permissão de Deus para que Ele nos molde a cada dia, para nos fazer crescer principalmente, para Ele nos fazer crescer e espiritualmente amadurecer a nossa fé a cada dia mais. Fazer de nós uns vencedores em Cristo Jesus a cada dia. O quarto ponto, José, ele aproveitou todas as situações que passou para crescer, para amadurecer. José, ele aproveitou todas as oportunidades que enfrentou para crescer, tanto como homem, como espiritualmente. A história de José, ela nos vem ensinar que Deus sempre está no controle das nossas vidas. Aleluia. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu não sei a batalha que tu estás a passar, eu não sei a luta que tu estás a passar, mas a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se tu estás a passar por isso, é porque Deus quer fazer algo grande na tua vida. Por isso, fica firme, persevera no Senhor. Não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Apenas foca em Jesus Cristo, porque é nele que nós nos temos que focar. Aleluia. E muitas das vezes nós não vamos entender o início dos propósitos de Deus. Só vamos entender no final. Porque tanta luta, Senhor? Porque tanta batalha? Porque tanto levante? Aleluia. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Se Deus nos mostrasse o processo, nós nem caminhávamos 1% da nossa caminhada. Aleluia. É por isso que Deus, quando nos promete, Ele promete sempre algo grande, porque o nosso Deus é grande. Mas nunca vai falar o processo. Aleluia. Porque se Ele nos falar o processo, nós vamos retroceder. E Deus não quer que nós retrocedamos. Deus quer que nós avancemos. Aleluia. Como José, temos que confiar somente em Deus e permanecer firmes no Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. E aqui quem quer frutificar e multiplicar, eu quero. Por isso, nós venhamos ficar firmes e fortes na presença do nosso Deus. Nós venhamos ter fé que Deus está no controle das nossas vidas. Aleluia. Assim eu creio e deixo esta palavra ao meu e ao teu coração nessa noite. E quero